Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com muitas mulheres e acredito que com alguns homens também, que é o medo de envelhecer. Para a gente entender um pouquinho e desmitificar esse assunto, está aqui com nós a psicóloga Érica Zanella Viale, que vai abordar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Érica, eu agradeço muito a tua presença. Oi, Amanda. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos falar desse assunto tão instigante e E interessante. E importante, né? importante. Por que que a mulher tem tanto medo de envelhecer? Olha, Amanda, eu tenho uma ideia. Na verdade, esse medo, ele pode ser potencializado ou não. A partir do que a mulher constrói, da forma com que ela busca o seu desenvolvimento, o seu momento de vida. Esse medo, ele está muito mais atrelado ao que os padrões, né? Os padrões que as redes sociais, que Até a a, inteligência artificial a também, né? inteligência artificial, né? Os filtros nos oferecem, a própria indústria da beleza, né? Que estipula os padrões e aí a gente, se não tá muito bem, às vezes emocionalmente, enfim, a gente acaba se identificando e aí vem o medo. E se pressionando para querer estar jovem, querer estar bonito o tempo inteiro, sem uma ruga, sem uma mancha, sem, né? Exatamente. Porque, na verdade, o que que é o envelhecer, né? É uma transição, né? Um processo que mostra que estamos vivas, né? Mas ele vem carregado de medos, inseguranças, incertezas, né? Eu deixo de olhar, vamos pensar assim, num aspecto da autonomia, né? Eu deixo de fazer as minhas escolhas, às vezes por alguma situação eu começo a depender de alguém, e isso não é uma coisa natural, não era uma coisa habitual minha, né? Que é difícil tu aceitar que tu tá ficando mais velho, né? Que tu não, as tuas limitações, que tu não pode mais fazer determinada coisa, né? Exatamente. Eu acho que o que dá, assim, que aparece mais, que fica mais evidente ainda é o medo de envelhecer nos aspectos físicos, né? Porque ali eu não consigo, por mais que às vezes eu busque meios, né, de mascarar, vai ter coisas que a minha idade vão estar ali presentes, e se eu não estou aceitando, eu sofro, né? Eu não consigo me olhar no espelho e aceitar E aceitar essa situação. a minha ruga, o meu cabelo branco, né? O que de fato eu estou vendo naquele espelho, né? E essa situação, ela tem a ver mais com o corpo da gente mudando ou com a cabeça, a mente da gente que vai evoluindo conforme o tempo? E aí, se a gente olhar para o aspecto negativo disso, é que o corpo está fazendo essa mudança e a cabeça não está acompanhando essa mudança, né? De outra forma, também eu acho que se a gente tiver olhando a partir do que a gente está vendo ali, Uhum. a gente se identifica, né? Faz parte da nossa transição. Eu acho que a gente tem as nossas fases e até um determinado período, enquanto a gente ainda não é adulta de verdade, a gente não aceita muito as nossas fases, né? Uhum. Então, quando a gente é criança, a gente queria ser maior. Quando a gente é adolescente, a gente quer a nossa maioridade, né? E aí, Independência. independência, né? Todo esse processo da nossa autonomia. E aí, agora que somos adultas, por que não, né? Aproveitarmos essa fase a partir do que a gente tem e do que a gente Sim. construiu também, né? E muito de conforme, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai pensando, se eu fosse mais nova e tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? Esse é uma coisa que vem muito na nossa cabeça, sim. E, Érica, os homens também geralmente sentem esse medo de envelhecer, que na mulher a gente sabe que é forte, né? Que tem. Isso. O que que eu acredito, assim, pelo que eu entendo nessa perspectiva? O homem, ele vai para um viés do que ele mostra, então, a partir a sociedade diz que o homem mais maduro, então, mais grisalho, ele fica até mais atraente, né? Ele fica interessante, ele vai para uma coisa que as pessoas gostam.
Mas dentro dele tem as inseguranças e ficam muito mais mascaradas, né? Ficam mais escondidas. E a mulher já tem aquela que, apareceu um fiozinho branco aqui, eu vou lá e vou pintar meu cabelo, né? Nossa, se É. tiver aparecendo. E a gente pode levar esse lado, porque a gente vê no dia a dia, né? Uhum. A gente às vezes olha com estranheza para a mulher que resolveu assumir os seus cabelos brancos, né? Porque não é uma coisa da normalidade, né? E não é uma coisa que a gente tá acostumado, né? Daqui a pouco eu ali tenho meus cabelos brancos, vou lá e pinto para disfarçar. Uhum. Tem uma amiga que tá, não, eu vou assumir os meus. Exatamente. Tu olha, tu é acostumada com o jeito que você tá se sentindo, né? Daqui a pouco você até pensa, "Ai, mas ficou tão estranho, né?" E querendo ou não, já é uma forma de julgamento isso, né? Exatamente. E aí a gente sofre, porque às vezes eu fiz essa escolha de assumir o meu cabelo branco, e aí vem alguém que deveria me acolher, me aceitar como eu sou, né? Ou pelo menos não me criticar, não me julgar. E aí vem o julgamento. Então, às vezes, a gente se esconde até atrás do que a gente realmente acredita, do que a gente escolhe pelos julgamentos. Pelo julgamento. E é muito normal isso, né? Eu acho que a mulher tem isso em todas as áreas da vida, né? Exatamente. E entra também aquele assunto do botox, do preenchimento, né? Eu tô assumindo minhas linhas ali, tá aparecendo, mas eu não quero fazer. Aí vem uma pessoa lá e te diz, por que tu não faz? Aí Exatamente. você já começa a pensar, será que eu tenho que fazer mesmo? É. E isso tá muito valorizado, né? Claro, eu acho assim, o ideal é sempre o equilíbrio, né? Eu acho que o sentir-se bem, eu acho que se tem essas opções e a pessoa consegue usar disso, por que não, né? Porque é dois caminhos, né? Uma Pra beleza elevar a interna, autoestima, né? exatamente, a beleza interna e a beleza externa, né? Então, às vezes tá um pouco para baixo, enfim, passa um batom, né? Dá um up no Faz uma visual, maquiagem, vai uma lá e muda o maquiagem. cabelo também, né? Como isso reflete internamente, né? Reflete. Então, assim, eu acho que tem que ter o equilíbrio. Eu acho que se tem essas opções, mas eu acho que tem que estar muito alinhada com o teu ideal, com o que você se identifica, né? E não só o que é oferecido como padrão. Sim. Então, assim, o que é o ideal? O que é o padrão? Né? Eu acredito que é muito, por exemplo, eu tenho 41 anos, né? Eu não posso querer olhar, ir na academia porque eu busco uma atividade física, porque eu busco um bem-estar, a minha saúde, fortalecer meus músculos, e olhar as meninas de 20, 18 e desejar ou ter o corpo que elas têm, né? Eu acho que não combinaria mais Sim. comigo, né? Seria um sofrimento para mim, inclusive. Porque você não ia conseguir alcançar, porque a gente sabe até que o metabolismo da mulher com a idade vai chegando, vai ficando mais lento, né? Exatamente, exatamente. Então, o que é o ideal? É eu me olhar e ver os meus 41 anos e entender o que ele está me mostrando, o que eu aceito, o que eu posso ainda fazer para melhorar, talvez cuidar um pouquinho mais da minha alimentação, praticar mesmo os exercícios físicos, né? Eu acho que isso é Situações que saudável. você se sinta bem sem se prejudicar, né? Exatamente. E tem uma idade mais ou menos não, uma idade que isso pode refletir mais? Na verdade, assim, não tem uma idade, porque eu acho que está muito relacionado à forma com que a pessoa se vê, né? Ao pensamento da pessoa, como ela está naquela transição, né? Mas a gente fala muito a partir dos 30 tem-se uma crise, né? Aí com 40 ainda mais, 50. Conforme vai, a gente brinca que é a mudança da casa, né? Nos 30 ali a gente vê que dá, de repente, aquele choque, aquele primeiro choque, né? E daqui a pouco lá nos 40 tu já não sente tanto, né? De repente vai do pensamento de cada pessoa também, né? Exatamente, exatamente. Até porque, né, o que essa pessoa viveu até essa fase, né? Ela construiu algumas coisas, ela perdeu outras, ela, né, viveu as Como que experiências ela dela, reagiu, como né? que ela agiu e reagiu diante do que ela viveu. Érica, a gente vê bastante assim até na internet que a mulher depois dos 40 se torna invisível.
Confere isso? Na verdade, é muito mais ligado ao quê? Vamos pensar assim, eu acho que, não sei se seria os 40, porque ainda a gente tá muito ativa, Uhum. né? Mas eu acho que chega um determinado período da nossa vida aonde tudo que a gente desempenhava, né? Vamos pensar assim, o aspecto profissional tá quase se encerrando. Acho que por isso que 40 eu acho que é cedo, Uhum. mas vamos pensar a partir dos 50, né? Os filhos já criados, os filhos já saíram de casa. Então, Não tem mais aquela quais são as independência, minhas né? ocupações, né? Aí eu me sinto invisível, eu me sinto. Porque antes eu tinha o servir, né? O papel da mulher no cuidado, no cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, né? E aí eu vou para um viés que, tá, e agora? Né? Para que eu sirvo? Qual Vai que ter que mudar a tua rotina ali, e aí né? eu não parece que as pessoas não precisam mais de mim, né? E aí vem para esse sofrimento mesmo, né? Que daí pode entrar mais forte o envelhecimento, né? Porque a Exatamente. gente vê que até nos próprios 50, 60 ali, a mulher já não consegue fazer tudo como fazia antes, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? A gente vê que a cabeça vai. É outro ritmo, É né? outro ritmo, né? Exatamente. Mas eu acho que tudo dá para conciliar. Eu acho que a gente tem grandes exemplos, né, de mulheres de Uhum. 50, 60, 70 anos Que estão que muito estão ativas, muito né? ativas, que cuidam da sua beleza externa, que estão Que vão à ativas, que vão à academia, né? academia, que saem, fazem caminhadas. Eu acho que o Pilates, Uhum. a academia que, vamos pensar assim, o Pilates ainda era um viés mais para esse público, mas a academia hoje está ocupando um lugar bem legal. Nós, como terapeutas, né, psicólogas, no nosso consultório temos pessoas assim que buscam, né, o nosso espaço Uhum. também para esse cuidado, né? Pessoas, por exemplo, de 50 e poucos anos que já me disseram que optaram por vir para o consultório porque querem um envelhecimento diferente das pessoas que elas viram com relação à cabeça lá na frente. Ou seja, aceitando mais a fase, estando mais aberta para aceitar ajuda, Uhum. né? Porque às vezes chega aos 80, 70 anos, as pessoas têm uma resistência a receber ajuda porque É. Uhum. fui eu sempre que ajudei, então agora eu vou receber ajuda e aí as pessoas não lidam bem, né? Às vezes nem com 70, 80 anos, né? Porque ainda tem mulheres que têm preconceito em procurar ajuda psicológica, em ver que, ai, não tô me sentindo. Até na própria questão do envelhecimento, né? Não tô Uhum, me sentindo bem, o atendimento pode ajudar a enxergar mais amplo, né? exatamente. Eu acho que vem muito também uma fase que a partir dessa idade a gente começa a ter perdas, né? Perdas, Uhum, né, de espaço, perdas até de pessoas da família, né? As pessoas perdem sim. familiares em função dessa fase e às vezes a gente quer ser forte, né? Ou não está preparado para isso e isso leva para um recolhimento, né? E o recolhimento não é saudável Sim. nesse aspecto, principalmente emocionalmente, né? E a mulher, principalmente a mulher, tem aquela sensação de sentir muito, né? É tudo acaba virando um turbilhão É tudo de emoções, intenso. é tudo intenso, né? E conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai notando que muitas vezes isso vai aumentando, né? Como é que Exatamente. a gente pode lidar com isso, Exatamente. né? Por isso que tem que estar, eu acho que, olhando e estando atento a esse cuidar-se, né? Eu acho que bom estar viva, mas atenta a cuidar-se como um todo, né? Se conhecer, Uhum. né? Tá mais madura, mais segura, né? Eu acho que essa transição, né? Do início do envelhecimento, ele traz um lado positivo que a gente não pode buscar só na internet. Como eu acho que até a internet ainda tem espaço para Uhum. boas Boas lições, lições, né? né? Boas indicações desse processo, mas eu acho que esse autocuidado vai refletir, passar por esse processo de uma forma melhor. E hoje em dia, com as redes sociais, é muito mais fácil a gente ir lá no Instagram, no próprio chat GPT agora, né? Ir lá e colocar e ele te dá uma resposta pronta ali, né? Você Exatamente. não tem
Aí tu tá conversando com o chat GPT. Gente, não é, né, não é uma pessoa formada que Uhum. pode te auxiliar, né? Não é um profissional, Não é um né? profissional, E né? eu acho que tem nós seres humanos, né? Nós temos uma necessidade de relacionar-se, Uhum. né? Então, a partir do momento que eu me isolo e vou para um celular, para uma rede social, né, uma ferramenta no computador, eu tô isolado, eu não tô me relacionando. Isso não vai ser saudável a longo e a curto prazo, inclusive, né? A gente precisa de troca, a gente precisa de Uhum. afetividade, né? Eu acho que A gente precisa conviver com as conviver, pessoas, né? trocar, né? A gente cresce, a gente aprende, evolui, se Uhum. desenvolve nessas trocas, né? E é no passar do tempo que a gente vai aceitando esse tipo de coisas, né? Exatamente. As próprias experiências, né? A partir do momento que a gente sai de casa, que a gente olha para o mundo lá fora, a gente vê tanta coisa, a gente é presenteado, Uhum. né? Com tanta beleza, com tanta a própria natureza, né? Estar em contato, eu acho que ah, chega a ser triste, né? Sim, Pensar que algumas pessoas podem escolher viver ela e um celular, né? Esse mundo é muito isolado, né? pequeno, né? É. E se você ficar fechado em casa ali, quando você vê aquilo ali, pode se tornar uma depressão, né? Porque tu não Exatamente. tem contato, tu não conversa, fica em casa ali só assistindo um filme só no celular, não vai Exatamente. E até evoluir porque, também, né? né, essa escolha, né, por quanto tempo eu fui uma pessoa ativa, né? Eu dava conta da casa, eu dava conta da família, filho, marido, trabalho, Uhum. né? Esse tempo para mim. E aí agora parou o mundo, né? E aí a gente, depois, quando a gente vai olhar por que que essa pessoa fez Sim, disso, a gente vai entender, no né? contexto geral, Ela né? estava tão ativa, tão se sentindo viva, né? E aí, por que fazer essa escolha, né? Não é? Então, quem tem pessoas assim, eu acho que precisa estar mais atento nesse Uhum. cuidado e quem está passando por isso também procurar ajuda, né? Eu acho que a vida em si, ela é tão maravilhosa e se a gente está em sofrimento, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E tem alguma vantagem emocional no amadurecimento que ninguém fala? Ah, eu acredito que sim, né? Muitas, né? Muitas. Ai, no sentido assim, né, da segurança, né, da certeza. Eu acho que De não querer agradar todo mundo, de né? ser quem você quer Porque quando a ser. gente é mais nova, a gente tem aquela visão de, ai, o que que fulano vai pensar, né? É, E eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, a gente já perde isso, a gente acaba perdendo isso, né? exatamente. Até porque a gente não vai mais mudar, né? É difícil que a gente Uhum. mude os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, Sim. né? A gente faz adaptações. Mas, então, olha que incrível, né? Então, é um ganho muito grande Uhum. chegar nessa fase e poder dizer eu gosto disso e eu não gosto disso, ou, né? Ou Então, você dizer eu gosto disso e a opinião, que é da tua opinião, você. Tudo bem, mas é a tua opinião, mas a minha é diferente é e essa, vai manter, né? exatamente. Porque a gente analisa muito assim, a gente vê muito assim, né? As mulheres pensam de uma forma, daí conversa ali com outra pessoa, vai, ela pensa diferente. Será que eu tô certa? Será que eu tô errada em pensar assim? Aí você até fica em dúvida, né? Mas o teu valor que você tem, você não vai mudar, né? Exatamente. E eu acho que outra coisa que me chama atenção nesse envelhecer é estar identificado com pessoas que pensam iguais a você, né? Uhum. Porque até então, vamos pensar assim, se eu trabalhava numa empresa, eu não tinha essa oportunidade de escolher com quem me relacionar, pelo menos durante o horário de trabalho. Sim. Então, às vezes, eu não era identificada com aquela pessoa, não combinava com alguns aspectos. E aí, agora eu tô tendo a oportunidade, de fato, de escolher me relacionar com quem eu me identifico. Isso é maravilhoso. E eu acho que Sim. só quem está envelhecendo, quem está nesse período, tem essa oportunidade, E em né? qualquer tipo de relacionamento isso vale também, né? Exatamente, né? Então, assim, fazer as suas escolhas e estar identificado é essa fase que oportuniza isso, né? E ficar bem com aquela tua escolha, né? Eu acho Exatamente, que isso é o mais importante com que certeza. não que a gente sinta falta disso, mas eu acho que a gente consegue visualizar melhor hoje, né? Com certeza, com certeza. E
como é que a gente pode saber que quando a angústia te está envelhecendo é um problema, eu preciso de ajuda, não é normal? Eu acho que a gente tem que estar atento, né, aos sinais, né? Eu acho que se conhecer é importante, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que gostava de estar com pessoas, envolvida com comunidade, com grupos, com atividades, né, nesse aspecto, e de repente ela tá perdendo interesse, né, não tá confortável, ela vai, mas ela não se sente bem, Uhum. ela procura situações para desviar, né, para não estar mais envolvida com isso, aspectos de procrastinação, né, então eu deixo de fazer as coisas, eu deixo de, hoje eu não vou à academia por vai que vai chover, pode ser que Ah, eu já não chova, tô com vontade de ir. hoje eu não tô com vontade. Nesses aspectos, né? E Sim. aí a gente tem que ir se identificando, se conhecendo e pedir ajuda mesmo, né? Eu acho que quando se fala em depressão, que ela é uma doença muito Uhum. silenciosa, né? Ela não traz um aspecto físico muito evidente, né? Não tem. As pessoas às vezes emagrecem, deixam de dormir, mas fisicamente não tem muito, Sim. não fica evidente, então ela é muito mascarada. Então é a gente que tem que perceber esses E sinais. ainda tem, é incrível que ainda tem pessoas que acreditam que não existe, né? Com E certeza. é uma coisa, como tu acabou de falar, é uma doença silenciosa, Exatamente. né? Daqui a pouco a pessoa começa ali a se isolar por conta, não tem um motivo da E a pessoa estar gente fazendo vem de isso. uma sociedade, né, de uma cultura, e às vezes o homem pelo viés dele, mas a mulher pelo dela, Uhum. precisamos ser fortes, E a mulher tem muito isso, né? né? Ela tem que dar conta, ela assumiu aquilo, ela, né? Então, assim, isso traz um peso. E às vezes a gente precisa de um suporte, de uma ajuda, Uhum. né? A gente, como psicólogos, a gente escuta tanto isso, né? E quando um paciente diz, ai, só o fato de vir aqui hoje, eu já tô saindo bem. Então, assim, por que que ele tá saindo bem? Ele não estava bem, ele precisava Uhum. de alguém para escutá-lo, para fazer, né, aquela intervenção. E aí ele está pronto para aquela semana para enfrentar, às vezes, as dificuldades que virão, né? É, e a gente tem muito de ser forte para enfrentar essas dificuldades aí, né? Eu preciso dar conta de tudo, porque a gente quer, inconscientemente a gente tem medo do julgamento, né? Aí Exatamente, o que que vai acontecer se eu não der conta daquilo ali? Eu exatamente. tenho que dar conta daquilo ali. Tenho, até porque a gente é comparado o tempo todo, né? Então, se outra pessoa que está mais ou menos no mesmo tempo que eu, ou na mesma, por que que ela dá conta, de que forma ela dá? A gente não sabe, Uhum. mas eu tenho que ser comparada a ela e às vezes eu me Sabota. me saboto, me exijo Uhum. estar igual ao outro. Isso custa, né? Isso traz Custa demais. um preço alto. Quando vê lá na frente, né? Tu vê, e eu noto assim até em outras gravações que a gente fez sobre outros assuntos, tudo volta para a saúde mental. Tu, Não adianta, é, né? Hoje em dia é o que está em foco. A depressão e a ansiedade são as doenças do século, do né? século. É assim, eu acho que se as outras colegas psicólogas pudessem confirmar, mas é de 80 a 90% dos nossos pacientes é ansiedade. Então, quer dizer, não estamos bem? Não estamos bem. E a cobrança acaba piorando tudo isso, né? Exatamente. E como que a terapia pode ajudar? Eu acho que porque lá é um espaço totalmente de acolhimento, né? Então, assim, todas as minhas inseguranças desse período, dos meus medos, né, dos aspectos físicos, sociais, emocionais, né, o, o- os meus papéis, ali vai ser acolhido, né, e eu acho que a gente não julga, né, pelo contrário, a gente acolhe, então a gente faz a pessoa ãh, organizar isso emocionalmente dela, dentro dela, e E que é o que a aí, pessoa está precisando naquele exatamente. momento, né? Ela não está precisando que alguém julgue, porque Exatamente, querendo ou não, já está sendo julgada lá fora, exatamente. né? Tu não vai, claro, a gente sabe que uma amiga tua, por exemplo, não vai dizer alguma coisa que vai te machucar, Uhum. né?
E uma psicóloga vai te dizer, porque tu tem que aprender a lidar com algumas situações, né? Exatamente. E às vezes está muito ligado a coisas que são até superficiais, mas que de certa forma nos atingem, Uhum. né? Como assim você não fez ainda Botox se você já tem 30 anos, né? Porque isso tá normalizado. Não, mas eu vou fazer Botox quando eu entender que vai chegar a minha hora, que eu vou estar precisando, que Ou vai se estar eu não quiser colocar, eu não vou colocar e e pronto, pronto, né? né? Mas daí a gente vai para esse apontamento, né? Uhum. Tudo vira nisso, né? Tu, E eu vejo que muito, hoje em dia, até na questão do próprio Instagram, que a gente estava falando antes, a questão dos filtros, né? Tu muito. ia lá, tirava uma foto, colocava o filtro, bah, tirou, deixou lisinha a minha pele ali. Uhum. Aquilo ali não faz bem pra gente, né? Porque é uma realidade que não existe. Tu não tá se aceitando, tu tá mascarando a tua naturalidade, né? É, eu quero mostrar para os outros o que eu não quero ver em mim, Uhum, né? O que eu não vejo em mim, o que eu não consigo olhar em mim, eu não quero nem que os outros vejam, né? uhum. A gente vê muito até pela maquiagem também, né? Tem mulheres que não estão muito tranquilas assim, eu não passo nada no rosto. Agora tem outras mulheres que não saem de casa, nem saem de casa se não for para passar uma maquiagem para mascarar, né? Exatamente. Se isso for, vamos pensar assim, saudável, Uhum, né? Trouxer o reforço da autoestima, né? O bem-estar da pessoa, que bom, né? Que bom que ela tem esse tempo para ela, que ela sim. faz esse cuidado, Agora, se for né? para se esconder, Exatamente. Se isso já traz, é né, um preocupante, peso, né? uma responsabilidade, eu não quero que as pessoas me vejam, eu não quero que as pessoas vejam as minhas marcas, as minhas Uhum. rugas, aí pesa, aí vem pro sofrimento, Já vai para cobrança, né? pra E a cobrança. gente vê muito até na época ali que teve o alisamento no cabelo, né? Aí eu vou alisar porque fulana tem o cabelo liso ali, eu vou alisar também. Não porque eu me sentiria bem com aquilo, né? Exatamente. Estava assim, anormal quem não fizesse, né? Já Uhum. vai pro você é diferente. Você não é, eu quero ser assim, né? É, e hoje em dia já mudou pro Botox, né? Que Exatamente. é raro conversar com uma pessoa que te diga que nunca fez, Uhum. né? Mas eu quero dizer assim, eu acho que o Botox ainda ele é o menos Invasivo, invasivo, né? porque tem outras coisas que são muito mais, né? A pessoa se Uhum. desconfigura, né? Aí a Exatamente. gente vai pro lado da estranheza, assim, o que que Ah, essa pessoa, fica aquela mudança drástica, ela né? impacta, né? A Uhum. gente olha e se Não impacta. é Eu mais a acho mesma que, pessoa. E a pessoa daí faz tudo isso para mascarar o envelhecimento e para ela tá normal, né? Ela exatamente. tá se gostando daquela forma ali, Tomara, né? Então, exatamente. vamos acreditar que Vamos sim, né? acreditar que sim. Tem algum exercício, Érica, que a gente possa fazer para ajudar a trabalhar todo esse processo de. Ai, mas vamos pensar assim, é uma fórmula simples, né? Uhum, Eu acho que tem a ver com esse autocuidado, né? Então, assim, se durante todo o tempo da minha vida eu conseguir me organizar, né, a minha carreira, constituir minha família, criar meus filhos, né? Por que não agora, nesta fase que eu tenho esse tempo disponível, né, fazer esse uhum, autocuidado. E aí vai para todos os aspectos de, sejam atividades físicas, né, uma comida mais saudável, né, já que eu tenho um tempo, então uhum, vou fazer um prato mais saudável, a prática mesmo, né, de yoga, uhum. meditação, né, eu acho que tantos recursos que hoje até a internet viabiliza que não depende tanto de custo, né, Sim, eu até acho, a meditação do próprio YouTube ali, né? Se tu procurar, exatamente. tem os mantras ali para. Exatamente. E já fazem bem, né? Já ajudam. Uhum, Então, assim, estar em relacionamento, né? Se relacionar. Grupos de amigas, grupos de amigos, participar de grupos, né? Da sociedade. Eu acho que tem tantos movimentos que a gente poderia estar envolvido, que não demandem tanto da gente, mas a gente se sente até bem, bem né? mais ativo, Ajudando. né? A terapia, que daí é Uhum, meu xodó, né, para puxar pro meu sim, lado, mas eu acho que é um conjunto de fatores que tudo que fazem eu estar me sentindo bem, né, refletir no espelho quando eu me vejo
e esteja me sentindo bem, eu acho que é o que E se a dá gente for certo. analisar hoje, eu acho que todo mundo precisava fazer terapia, né? Ah, Não, seria não por doença, mas para precisar ali, para aprender a lidar com as situações do dia a exatamente, dia, né? né? Tá tudo muito intenso, Tudo né? muito intenso, Pesado. tudo muito rápido. Todo mundo está correndo o tempo inteiro, né? E Exatamente, na questão do envelhecimento, eu acho que isso é pior ainda, né? Porque você acaba se cobrando o que não precisa você se cobrar. É que nem a exatamente, gente estava falando antes, é normal você mudar de emprego nos 40, casar aos 50. E hoje em dia isso está se desmitificando, né? exatamente. Ser mãe, né? Com 40, 50 Com- anos, tá tudo certo, Exatamente, é. E hoje em né? dia tá mais visível isso, né? As mulheres É, estão deixando para ter filhos mais tarde, mais né? tarde, né? Eu acho que isso aí pode influenciar um pouco no envelhecimento do cérebro ali da gente. A gente vai ficando mais madura, né? Vai Mais mais preparada, né? preparada, Sofre menos, sofre né? Porque a menos. gente, mãe muito nova, a gente sofre tudo muito novo, a gente, né, Tá aprendendo tá ainda a lidar aprendendo. com tudo, né? Exatamente. E, Érica, você já viu casos de mulheres assim que floresceram nos 40, 50, 60 anos? Ah, com certeza. Eu acho que a experiência, né, do próprio consultório, dos nossos relacionamentos, né, das pessoas que a gente convive, eu tenho exemplos muito mais Uhum. positivos, né, pessoas próximas, ah, madrinhas, enfim, pessoas bem próximas a mim que são minhas inspirações nesse sentido, né. Então, assim, quem sabe eu com 41 anos, hoje, olho para mim e me sinto feliz com a idade que eu tenho, a partir do que eu fui olhando também para Uhum. essas pessoas, né, para essas inspirações que eu tive e que me mostraram que são fases, né, como eu falei, Que tudo passa, eu não né? vou mais conseguir, né, seria um esforço muito grande se eu quisesse ter o corpo de 20 Uhum. anos. O que eu posso ter é cuidar do que eu tenho com os 41 anos, né? E a importância de se aceitar, né? Exatamente, né? Érica, o que que você, pessoalmente, você aprendeu no teu processo sobre envelhecer? Olha, eu acho que a gente vem de momentos de reavaliação, né, de ressignificar períodos de vida, e eu quero dizer, assim, que quando a gente consegue passar por isso, né, eu acho que, o próprio consultório me dá essa oportunidade, né, eu aprendo tanto, né, com quem eu recebo lá, sobre esses aspectos, que eu, me sinto realizada, né. Então, eu tenho uma filha, né, que ocupa um papel bem importante na minha vida, eu acho que, traz essa motivação, né. A minha profissão é uma profissão que me faz estar sempre olhando para isso, cuidando dessas pessoas, acolhendo, né. Eu acho que hoje, 41 anos, me faz, estar segura e aceitando O algumas processo. Uhum. imperfeições físicas, mas buscando algumas melhorias externas e internas. E isso que é importante, a gente tem que se aceitar, né? Tanto os defeitos, as qualidades, fisicamente. Eu acho que se a gente não se aceita, a gente não vai conseguir passar por esse processo tranquilamente, né? Exatamente. Até porque, né, vamos pensar assim, em primeiro lugar, né? Uhum. Os outros vão gostar de mim pelo que eu apresentar, mas eu preciso gostar de mim antes dos outros. É muito importante isso, né? Érica, eu acho que deu para dar. Nesse nossa conversa aí, eu acho que a gente consegue entender mais um pouquinho como lidar com esse processo, que a gente sabe que não é fácil, né? Tem pessoas que não se recusam, mas sofrem Sofre. mais com esse processo, né? Eu queria agradecer a tua presença, dizer que a gente pode desenvolver muito, né? Se for ver, a gente pode ficar muito tempo aqui conversando sobre isso. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para gente sobre como lidar com essa situação, como se aceitar, como não sofrer com isso, né? Também. Amanda, primeiro também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui fazendo essa troca contigo, que eu acho que é sobre isso, né? Uhum. Essa oportunidade. E eu até escrevi uma mensaginha aqui que eu gostaria de ler para as mulheres,
né? E dizer que estamos sempre em desenvolvimento. Acho que é isso que vale a pena. Queridas mulheres, envelhecer é um privilégio que poucas pessoas têm a chance de viver. E é também uma grande oportunidade de se reinventar, de se libertar, de se amar cada vez mais. Seja qual for a sua idade, saiba que você é única, inteira e cheia de valor. As marcas do tempo em seu corpo são histórias de coragem, superação e aprendizado. Não permita que ninguém, nem mesmo você, diminua essa grandeza. Permita-se sentir orgulho da mulher que você é, com todas as tuas fases, conquistas, dúvidas e beleza real. Cuide do seu corpo, da sua mente e do seu coração com respeito e carinho. Você merece viver com leveza, alegria e liberdade, ocupando seu espaço no mundo com toda a força que só a experiência traz. Você não está ficando menos, você está ficando inteira. Profundo, né? Muito obrigada, Érica. Obrigada, Amanda.